Olá, você que siga o canal Na Pista do Cangaço, seja bem-vindo. Ao assistir o vídeo, deixa seu joinha, gostei ou não gostei. Se ainda não for inscrito, inscreva-se aí no canal para você ficar atualizado da próxima história, tá bom? Pois é, nesse vídeo vou contar para você a história da cangaceira baiana Anésia Adelaide Coaçu. Segundo o que eu entendi na história, a Nésia Coaçu entrou no cangaço para ajudar os irmãos e os tios a vingar a morte do patriarca da família, morto assassinado por um membro de uma família inimiga. A Nésia Coaçu foi uma cangaceira bem antes de Lampião, o rei do cangaço. Atuou na região da cidade de Jequié de 1910 a 1916. A história do cangaço aponta que a Bahia foi o estado que mais teve representante feminina nessa marginalidade dominada pelos homens. E é nesse mesmo estado que, em 1910, segundo diz a história, surge essa personagem diferente das companheiras que acompanhavam os bandos. Anésia Adelaide Coaçu, ela liderou um bando de mais de 100 homens. Anésia Coaçu nasceu em 1894, na cidade de Jequié, no estado da Bahia. Era uma mulher muito bonita, era alta, cabelos longos e escuros, pele branca e olhos azuis. Mas nada disso tirava sua valentia. Era uma dona de casa dedicada ao marido e à filha, mas abandonou essa vida para abraçar o cangaço, unindo-se a seus tios e irmãos, que formavam o bando dos Coaçus. Usando seu chapéu de couro, sua roupa de couro, seu lenço e sua calça de couro para montar ao seu cavalo e estava sempre pronta para lutar. Os cangaceiros conseguiram dominar o sertão durante muito tempo, pois eram protegidos de coronéis que se utilizavam deles para a cobrança de dívidas e, entre outros, serviços sujos. A Nésia Coaçu tem seu protagonismo na cidade de Jequié e arredores, em um cenário sem lei, quando se fazia justiça com as próprias mãos. Persistia a lei do mais forte, e quem não tivesse arma para sua defesa ou vingança tornava-se fatalmente vítima, e não teria a quem recorrer com um poder público incipiente e ocasional no sertão. Duas famílias da região da cidade Ituaçu se rivalizavam, os Silvas, denominados Rabudos, e os Godin, os Mocós. O Major Zezinho dos Laços, um dos líderes dos Rabudos, exige que Augusto Coaçu acompanhe seu grupo de jagunço em uma emboscada contra a família Godin. Este se recusa e é assassinado a mando de Zezinho. Então, a família Coaçu se une para o processo de vingança de seu patriarca, executando primeiramente o mandante da morte de Augusto. Entre meio a essa briga, vários membros dos Coaçu são assassinados. Com a repetida morte de familiares, Anésia assumiu o protagonismo da luta por vingança e forma, com um grupo de cangaceiros, um movimento armado intitulado Conflagração Sertaneja. O governo da Bahia organizou um comando para desbaratar o bando, mas foram tocaiados no legítimo estilo de guerrilha, quando os Coaçus se dividiam nos vales pedregosos e árido do sertão, escondendo-se em grupo para tocaiar a força policial que teve de recuar depois de sucessivas baixas. Após obtido reforço, os volantes abusavam da população por entender que os moradores estavam atocaiando os Coaçus comandados por uma mulher. Trucidavam crianças, enforcavam autoridades, violavam as mulheres. A Nésia, então, aparece com tons de encarnação da mulher forte do Nordeste.
desfruta de quase igualmente com os homens, fumando em público, tomando cachaça, conhecendo os golpes de capoeira e, principalmente, manuseando com desenvoltura as armas de fogo. A história registra um feito simbólico. Sentindo-se acuada, ela atirou uma distância de 100 metros e decepou apenas o dedo de um sargento. Enquanto ele gritava e os soldados foram atendê-lo, ela escapuliu. Isso lhe deu mais um aspecto de notoriedade de exímia atiradora. Essa façanha foi registrada nos jornais da época e nasceu aí o mito da cangaceira praticamente imbatível. Ela foi a primeira mulher na região a usar calça comprida e trocar o cilhão pela sela comum e era seguida de lendas das mais variadas. Uma delas é que se invultava ou simplesmente se tornava em outro ser invencível. Certa vez, fugindo de dos soldados, saltou do cavalo e se escondeu numa gruta. Os soldados não viram quando ela pulou e simplesmente acreditaram que sumira no ar, pois o cavalo continuou andando sozinho. Vasculharam as redondezas e não a acharam, motivo para crer que se invultava. Ela foi uma personagem lendária, praticamente desconhecida entre os papéis femininos que permeiam o imaginário coletivo do cangaço brasileiro, formando um painel rico em detalhes e a valorização, embora por linha torta, da mulher como ser e não como objeto. Pesquisando o universo feminino no cangaço, é mais comum saber que Dadá, mulher de Curisco, o Diabo Louro, um dos bandoleiros mais célebres do bando de Lampião, manuseava arma com precisão e chefiou emboscada. Curisco teria, então, ensinado a Dadá a atirar, mas ainda falando no cenário do Nordeste e principalmente na Bahia, anteriormente às décadas de 1920 e 1930, Anésia, a protagonista de maiores atrocidades, tudo em nome da justiça, a sua justiça. A cangaceira Anésia Adelaide Quaçu, em 1916, abandonou o cangaço e foi viver com a sua família sob a proteção de um fazendeiro que devia favor aos quaçus, mas traída pelo mesmo, foi entregue à polícia. A cangaceira Anésia Adelaide Quaçu faleceu em 1937, possivelmente na cidade de Jequié. Não consegui descobrir a causa de sua morte.